O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem, será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Versículos 1 e 2 do Salmo 125, 126. Uma ação de graças singular, preciosa, reconhecendo que das terras distantes, de uma dispersão, de uma divisão causada por escolhas muito equivocadas, que espalhou o povo de Deus para tantos lugares, agora são reconduzidos ao seu seio, à sua cidade, a ser um povo. Se os gentios podiam dizer maravilhas fez com eles o Senhor, o próprio povo, ao cantar o salmo, reconhece, sim, maravilhas fez conosco, exultemos de alegria. E ainda pedem que a sua sorte seja mudada, pois eles semearam sementes entre lágrimas e acreditam que vão colher alegria, com muita alegria. Eles podem até sair ou ter saído com tristeza, espalhando as sementes, mas eles voltarão carregando o fruto da colheita com alegria. Um salmo tão bonito, que já foi cantado, inclusive, numa versão muito bonita por Padre Zezinho, e que nos remete à imagem da primeira leitura tirada do livro de Esdras. Para entendermos bem, os impérios caem, reis morrem, imperadores são depostos, mas quem conduz a história permanece. E aquele que conduz a história é o Senhor, Deus do céu, que Ciro, um grande e poderoso rei na Pérsia, escreve ao povo de Deus para que eles possam retornar a Jerusalém, reconstruir o templo. Ciro, mesmo não sendo do povo de Deus, é um instrumento de Deus para fazer com que o povo possa se reconstruir, ocupar não só o lugar em Jerusalém, mas ocupar o lugar devidamente na história. O que é que temos? É uma narrativa daquilo que é uma das muitas motivações para se cantar o Salmo 125, 126. Nós estivemos dispersos, perdidos, largados, sentimos-nos abandonados, mas Ele, o nosso Senhor, veio ao nosso encontro e até através daqueles que não professam a fé, até através daqueles que nunca teriam ouvido falar dele, Ele faz com que nós, o seu povo, possamos nos reconstruir.
no dizer de Círio enviado a todos os homens judeus, já está inclusive, segundo Esdras, a diretiva de onde conseguirão recursos. Precisarão, no versículo 4, todos os sobreviventes, onde quer que residam, que possam proporcionar prata, ouro, bens e animais, além de donativos espontâneos, para que o templo de Deus, que estava em Jerusalém, fosse reconstruído. Mas não é somente a reconstrução do templo enquanto prédio. Lembremos-nos que a primeira característica do lugar onde o Senhor habita na narrativa da Escritura é onde está o seu povo. O primeiro templo que o Senhor teve, aonde ele habitou, segundo as narrativas da Escritura, é no meio de seu povo. Era numa tenda. Mais tarde, num casebre, tempos mais tarde, um suntuoso templo construído por Salomão, que fora destruído. E os povos, todos, viram com que Jerusalém e o povo de Deus fosse disperso, separado. Então, onde o Senhor estaria? Ele não estava mais em Jerusalém, porque seu povo lá não estava? Ele não estava mais no templo que foi destruído? Na verdade, ele estava com cada um daqueles que eram seus. Como ele está com cada um de nós, que somos dele. Mas permitam-me continuar na reflexão a partir do livro de Esdras. Quando começa-se a construir o novo templo, ou se reconstruir Jerusalém, o povo também precisa se reconstruir na identidade de ser ele o templo de nosso Deus. Precisa ele novamente entender-se como lugar aonde o Senhor habita e com quem o Senhor quer permanecer. Podiam trazer ouro, prata, podiam trazer animais, mas fundamentalmente o povo de Deus precisava se unir, precisava ser forte e precisava reencontrar a sua esperança para se refazer. E escutaremos também, pegando o livro de Isaías, o modo com o qual tem desafios singulares. O povo não mais poderia ser simplesmente um povo que ficava num monte. Na verdade, ele precisava ser um luzeiro. Ele precisava ser luz das nações. Ele precisava deixar resplandecer a grandeza daquele que o escolheu. Pois bem, acredito que já tenhamos falado um bocado e refletido um bocado sobre o que significa esse momento no qual Ciro determina que o povo de Deus volte para Jerusalém e o povo precisa reconstruir a sua história. É o Senhor mesmo que quer com que o seu povo se reconstrua, se refaça. Caríssimos, se nós cantamos no Salmo "Maravilhas fez conosco o Senhor", se nós entendemos a riqueza do que significa a leitura tirada do livro de Esdras, permitam-me fazer uma pergunta. Nós entendemos a importância daquilo que significa nós estarmos unidos, sermos um só povo, sermos uma igreja, sermos aqueles que caminham com fidelidade ao Evangelho, vivendo a firmeza da fé, como os responsáveis por fazer com que tantos homens se encontrem com nosso Senhor Jesus Cristo, que é a luz que veio ao mundo para iluminar o homem por inteiro. Será que nós entendemos, na verdade, que não só a nossa unidade, não só a nossa capacidade de professar a mesma fé, não só o fato de conhecermos a Escritura são fundamentais, mas principalmente a consciência de que nós somos o templo aonde o Senhor deseja habitar e aonde Ele deseja ser encontrado. É fundamental que nós possamos revisitar essa verdade, esse ponto de nossa história, de nossa vivência da fé.
Porque, afinal de contas, existem tantos templos espalhados por tantos lugares, e talvez vocês não tenham entendido isso, e talvez muitos não tenham dito, mas no tempo em que Esdras escreve, muitos templos existiam. Existiam templos de várias experiências religiosas. Existiam vários cultos, a compreensão de vários deuses, uma divisão singular aonde um povo vencendo o outro era sinal de que o Deus daquele que vencer era mais forte. E hoje me parece que nós estamos num patamar tal qual o contexto no qual o livro de Esdras fala que o povo precisa se reconstruir como povo de Deus, do Deus verdadeiro, do El Shaddai. Hoje, parece-me que nós perdemos, em muitos casos, o vínculo crucial de que o seguinte: você, em Cristo, faz parte de um templo único, singular e precioso demais, a igreja. Você, aonde quer que você esteja, é sinal do Cristo ressuscitado para o mundo. Parece-me que nós perdemos a compreensão de que quando o Senhor disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos, até o fim do mundo, se tornou somente um discurso para nos dar uma aparente consolação, mas não um compromisso. Não de uma companhia, não um compromisso com uma companhia que é perene no nosso existir. O povo, ao cantar maravilhas fez conosco o Senhor, ele olha para o seu passado e reconhece o que o Senhor foi capaz de fazer quando inúmeras vezes o reconduz e os acolhe como a galinha acolhe os pintainhos debaixo de suas asas. Parece-me que a realidade de que é aquele que nos traz até Ele para fazermos um corpo, e quando formarmos um corpo, sermos a continuidade de Sua presença, só ficou na consolação e não no compromisso. Talvez seja demasiada cítrica essa reflexão, mas me permitam. Caríssimos, nós todos precisamos revisitar o lugar no qual a nossa identidade como discípulos de Jesus se faz presente, aonde ela começou. Aquele lugar onde nós encontramos o Senhor nosso que nos visitou e que talvez até, usando daqueles que não professavam a fé, nos deu um alerta e nos chamou a estar com Ele. Como acontece, segundo o livro de Esdras, com Ciro, repito, que não é um homem que acredita no Senhor, Deus dos exércitos, mas é como que um instrumento para que esse povo possa se reconduzir e do plantio na esfera do mundo, do plantio do semear a semente da verdade, da vida em tantos lugares, fez com que ele se tornasse mais conhecido. Nós somos hoje aqueles que, aonde quer que nós estejamos, semeamos a semente da vida. Se antes em Esdras não se tinha compreensão de que o Senhor era conosco tão proximamente como acontece após o nosso encontro com Jesus Cristo, agora nós temos essa consciência. E se nós temos a capacidade de pedir a Ele socorro nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, seria muito importante que nós também a Ele dessemos as mãos para assumir o nosso lugar como parte singular de uma grande frente de fazê-lo conhecer. Uma missão ininterrupta, uma missão que não termina aqui. Que a palavra sendo encontrada em nossos lábios, em nossos gestos, em nosso viver, motive outros tantos a também querer vir e estar com Ele. Quero lembrar, Isaías vai dizer: não basta mais seres meu servo,
é preciso que sejas luz das nações. Eu e você, cada um de nós, precisamos ser esse luzeiro que ilumina a história inteira. Que o nosso viver seja o cantar em ação de graças por aquele que conosco faz e insiste em permanecer fazendo maravilhas. Então, o que eu lhe convido é, num instante de silêncio, enquanto temos um pequeno solo, pense nisso. O Senhor nosso Deus foi capaz de usar um rei pagão para reconduzir o seu povo. Nós vivemos um momento de separação tão grande entre tantas pessoas, entre grupos pastorais. Será que não é o momento de nós olharmos para as maravilhas que Ele fez conosco e nos entendermos como responsáveis por deixá-lo ser encontrado em nós, entre nós? Não como alguém que simplesmente passa no nosso meio, mas como alguém que permanece. E voltar à concepção de que o templo em primeiro lugar é o seu povo. E você é um templo onde o Senhor é encontrado? Um instante de reflexão é fundamental para que nós possamos, com fidelidade, continuar a caminhar com o nosso Senhor.